Então vem para mais uma decoração e rechear esse bolo junto comigo. Oi, pessoal, eu sou a Dani e eu tenho uma confeitaria em casa. Hoje eu vou mostrar para vocês com todos os detalhes como que eu fiz essa encomenda aqui na minha confeitaria. Então vamos lá. Primeiro, gente, eu comecei cortando a nossa massa, eu assei, deixei ela esfriar. Depois que ela esfriou, eu fui cortando 3 camadinhas, 3 discos de massa. Esse bolo, ele é aquele bolo bem legal que você assopra e o glitter faz todo aquele efeito na câmera. É bem interessante. Já tem no canal aqui um modelinho desse bolo. Vou deixar o link aqui para vocês acompanhar, tudo bonitinho, como que eu fiz. E aquele eu fiz aqui para casa, né? No caso, para minha cunhada, foi o aniversário dela. E eu mostro todo o passo a passo e também a gente assopra esse bolo. Então, quer ver todo o efeito, como que faz? Eu explico tudo direitinho lá, tá bom? Mas aqui também eu vou mostrar como que foi específico esse. Eu só não vou assoprar em si o bolo, porque o bolo é da cliente, tá bom, gente? Então não faz sentido eu assoprar ele. Mas enfim, vamos seguir para a montagem desse bolo. Então, como eu falei para vocês, eu cortei a massa, eu fiz 3 discos de massa e a gente vai intercalando. Coloquei na montagem do bolo a primeira camadinha, molhei. A quantidade de líquido para esse bolo, ele é um bolo de 2 quilos. Ele foi feito na forma de 20 de diâmetro por 10 de altura. Então, o meu bolo de 2 quilos, ele tem 3 camadas de massa e 2 camadas de recheio. Então, a gente vai sempre molhando elas. Essas massas, eu coloco ali mais ou menos 100 gramas de líquido, tá bom? Se for usar fruta, tem que colocar um pouco menos de líquido, porque, um exemplo, o morango, ele solta o líquido ali. Então, assim, colocar muito líquido nessa massa, ela pode desandar aí a estrutura do seu bolo, tá bom? Então toma bastante cuidado com isso, quando for trabalhar com frutas. E também, se você não for trabalhar com frutas, só respeita ali a quantidade que essa sua massa, ela suga de líquido, tá bom? Para não ficar sem estrutura, não perder a estrutura desse bolo e acontecer de rachar, cair. E o recheio também, gente, o recheio tem que estar bem estruturado, firme, porque senão acontece mesmo do bolo perder a estrutura. Mas enfim, bora seguir aqui. Fui raspando a bacia para colocar o recheio todo na manga de confeitar, como eu falei para vocês. Vou utilizar as 2 camadas de recheio. Então, a primeira já foi, a gente foi intercalando. Eu sempre faço barra de contenção aqui, tá bom? Como vocês sabem, eu não faço a entrega dos bolos. Ou eles vão de Uber, ou o cliente vem retirar pessoalmente, tá bom? Mas normalmente o cliente pede o Uber, aí a gente coloca e ele vai firme e forte para casa do cliente, tá bom? Super simples. Mas para isso também a gente usa alguns tipos de reforço, que aí a gente usa cake board de MDF, caixas de papelão firme, tá bom? Tudo para ter uma estrutura maior para esses bolos. Depois da gente fazer toda essa montagem, a gente vai levar esse bolo para geladeira por no mínimo aí de 8 a 10 horinhas, tá bom? Para o recheio ficar firme, para esse bolo ficar perfeito, para quando a gente desenformar, ele ter a estrutura ok, tá bom? Então vamos lá. Vou limpar a bancada, dar uma organizada. E agora, no dia seguinte, a gente começa a parte da decoração. Eu sempre pego um pouquinho do recheio e coloco na cake board para grudar mesmo esse bolo, para ele não ficar escorregando ali, porque às vezes acontece, tá bom? Do bolo ficar escorregando. Então, sempre cola ele ali com um pouquinho do recheio. Se você não tiver o recheio do bolo, que foi exatamente tipo, eu fiz exatamente a quantidade certinha do bolo, não sobrou, tudo bem. Você pega um pouquinho de doce de leite, um pouquinho de recheio que você tiver aí, só para fazer mesmo essa segurança dele colar na cake board. Mas então agora a gente vai bater o chantilly, tá bom? Para deixar esse chantilly bem bacana, bem lisinho, para fazer a decoração desse bolo. A decoração em si, ela é mais simples. A cliente ela não quis muita informação, muitos detalhes, ela queria bem delicadinho mesmo. Então a gente optou por fazer ele todo branquinho. Quando a gente conversou, né? Ela falou se tinha algum modelinho que ela não tinha nada em mente. Então a gente foi conversando ali e chegamos a esse modelo específico aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, ela pediu um bolo todo branquinho, porém, o glitter que a gente vai assoprar, a parte de cima, ela queria ele vermelho. Então, foi isso que a gente seguiu fazendo. Fiz ele todo lisinho, porém, na parte de cima, como vocês sabem, o bolo de assoprar, ele tem que ter uma base de plástico ali pra gente colocar o glitter em cima, porque se você aplicar direto no bolo, ele vai grudar no chantilly. Então, quando você assoprar, ele vai estar grudado, ele não vai sair. Entendeu? Então tem que fazer essa base. Então, nessa partezinha, aí sim a gente vai fazer um trabalho com bico. Mas, a princípio, primeiro a gente passou o chantilly todo no nosso bolo, nas laterais e na parte de cima. Peguei uma espátula de textura, fui passando essa espátula nas laterais e a gente foi deixando as quinas imperfeitas automaticamente, né? Então, a gente vai arrumar essas quinas sempre empurrando de fora para dentro
e depois a gente vai dar uma arrumadinha na parte de cima. Porém, não se preocupa, porque, como eu falei pra vocês, a gente vai colocar esse isopor, na verdade. Dá pra você fazer com isopor. Se você não tiver, você pode usar uma tampa de plástico, recortar essa tampa. Normalmente aqueles doces de leite que tem, sabe? Dá pra dar uma improvisada. Mas aqui eu comprei esses discos para reforçar o bolo, e então a gente utilizou para ficar mais fácil. Eu fiz o furinho da vela, porque normalmente esses bolos, ele tem uma velinha, que ela é bem pequenininha, então o cliente às vezes quer colocar, ou também tem o topo, né, que o cliente às vezes quer o topo. Então é importante você sempre fazer essa furação antes de decorar. Porque se você não tiver esse furinho, o cliente vai tentar espetar ali e talvez até danifique a decoração. Porque para ele furar o isopor sem saber ali, gente, vai ser bem complicado, tá bom? Então talvez ele afunde esse isopor e estraga a parte de cima da decoração. Então já deixa no esquema para ele, para facilitar a vida dele e não ter nenhuma reclamação. Aí, como eu falei pra vocês, pra não ficar esquisito, eu fiz um trabalho com bico um M, só pra tampar ali o disco de isopor. E também, como ia ficar estranho, eu também optei por fazer na lateralzinha, nas quinas, né? Porque senão ia ficar esquisito, só no meio e o bolo com as quinas, com as partezinhas da quina lisa. Aí, como vocês estão vendo, eu optei por fazer a mistura do pó pra decoração junto com glitter. Mas aqui eu tava utilizando o glitter vermelho e o pó para decoração pérola. Gente, não dá certo, tá bom? Eles não se misturam, não fica legal. Então, resumindo, eu fui fazendo alguns testes. No primeiro vídeo, como eu falei pra vocês, era tudo rosa. O pó para decoração era rosa e o glitter era rosa. Ah, mas por que que tem que colocar os dois? Porque quando você for assoprar, o glitter ele é pesado, então ele vai assoprar e vai cair bem rapidinho. E o que vai dar o efeito na câmera, daqueles floquinhos caindo bem bonitão, vai ser o pó que é mais leve. Então, assim, tem que ter os dois, porque fica bem legal. Dá pra fazer só com o glitter, mas o efeito não vai ficar o mesmo, entendeu? Tem que utilizar os dois. Quando vocês forem fazer, usa sempre o pó e o glitter da mesma cor, tá bom? Aqui eu utilizei o vermelho com rosa pink. Porém, eu também não gostei, porque dá pra você ver ali, se você olhar bem direitinho no bolo, dá pra você ver a parte que tá rosinha pink e o vermelho. Então, resumindo, gente, eu acabei comprando pó também de vermelho rubi e misturei tudo, joguei por cima e fui fazendo o efeito pra ficar bem legal. Tá bom? E outra coisa, não adianta nada você só fazer tudo esses trabalhos, esses detalhes no bolo e o cliente não filmar da forma certa. Como que é? Ele tem que apagar todas as luzes do ambiente e a luz principal vai ser a do flash do celular que vai estar gravando, tá bom? Tem que apagar tudo e quando ele soprar, aí sim o celular tem que ficar bem na frente para esses glitters voarem mesmo na câmera, porque aí vai dar aquele efeito daquele glitter caindo, bem bonitão. Mas se você já assistiu até aqui, já sabe o que fazer, né, gente? Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou, se achou legal essa decoração. Também compartilha esse vídeo com alguém que tá aprendendo, alguém que quer esse tipo de bolo, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal, que eu estou soltando 3 vídeos na semana pra vocês com bastante conteúdo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um beijão e até a próxima!